Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de convidar o secretário Humberto, está tomando lugar aqui no plenário. Quero agradecer aí a presença dos senhores aqui, moradores aí do bairro da Rasa. Quero registrar a presença do ex-vereador Valmir da Rasa, em breve, pelo que consta aí, futuro vereador, liderança lá da Rasa, trabalhando forte. Quero registrar também a presença aqui do futuro também, quem sabe, né? Ricardo Romano, Thomas Weber, presidente do Sindisol, lideranças aqui. E nós agradecemos a presença aí, pastor Luiz também presente, dos demais, né? Todos os amigos que aqui estão, lideranças da Sembraça, Flávio está ali também mantendo a presença. Nós temos o nosso amigo Marcos lá também, família tradicional aí do Capão. Nós estamos bem hoje aí, estamos bem representados aí com as lideranças da cidade. E nós agradecemos a presença dos senhores. Antes de mais nada, a gente gostaria de falar que a gente está aqui para fazer um diálogo informal. Os senhores vão poder perguntar. A audiência pública é sobre algumas mudanças que vão ocorrer em parâmetros aí no bairro da Rasa. Matéria importante, porque vai estabelecer uma zona comercial que vai trazer aí tranquilidade para o comerciante da Rasa, vai fortalecer aquela centralidade ali, mas é importante que todos nós tiremos nossas dúvidas. Nós estivemos no bairro caminhando e detectamos algumas, como se diz, algumas questões que valem a pena serem abordadas na matéria, emendadas. Quero aqui também registrar a presença do vereador Zé Márcio, né, na casa presente, interessado no assunto, representando aqui a população. E nós estivemos lá e levantamos algumas coisas que são importantes que sejam contempladas na lei, né? E a gente está aqui exatamente para tirar essas dúvidas. E eu gostaria de saber se o vereador Zé Márcio quer dar uma palavra de introdução. Quero só agradecer a todos vocês, vereador Felipe Lopes, secretário Humberto, e a todos vocês aqui presentes nesse momento, né, de essa audiência pública, a importância da participação popular, né, num assunto que realmente vai mudar os conceitos urbanísticos ali da Rasa, principalmente naquela área comercial, onde hoje nós sabemos que não está devidamente regularizada no quesito de, por exemplo, né, bancos se instalarem ali naquela área comercial, e também regulamentar outras questões, né, de áreas como terrenos, enfim, áreas que ainda estão a ser construídos. E isso aqui hoje, né, vem exatamente em encontro com o interesse de cada um de nós, para que a gente possa encontrar a melhor alternativa e regulamentar e regularizar, para que todos, não só os proprietários dos terrenos, mas também os comerciantes e moradores do bairro da Rasa, sintam-se seguros, né, com essa regularização, com esse projeto de lei que vai ser, com certeza, emendados e alterados aqui nessa casa, mas que em breve vai estar aprovados. Então, uma boa noite a todos nós e que a gente realmente possa ter uma audiência construtiva e com resultados produtivos. Obrigado. Obrigado, vereador Zé Márcio. Gostaria de também registrar a presença do nosso amigo Zé Carlos Alcântara, né, que está aqui representando o presidente do Democratas também aqui. Muito obrigado pela presença. Nós temos aí o Edinho também, figura antiga. Né, Edinho? Seja bem-vindo. A Márcia Pontual da Rasa também, representante das mulheres aí, né? Bem, gente, nós vamos passar a palavra nesse momento para o secretário. Ele vai dar uma explicação do que é a proposta. E aí depois nós estaremos abrindo para os senhores. Depois eu tive com o vereador, o ex-vereador Valmir da Rasa,
e tive falando, por exemplo, da criação do parque, né? Que até tive mostrando no mapa. Mas, conversando aqui com o secretário, eu já tirei até algumas dúvidas. Na verdade, tem uma área que vai ser criada um parque e uma outra área é uma área especial de interesse ambiental que não é, na verdade, a vedação total, né, da área. Então, isso é bom porque o secretário vai dar uma explanação, tirando até as dúvidas de alguns e expondo melhor a matéria. Então, deixo o secretário à vontade, se ele precisar usar alguma imagem no computador, gostaria de pedir ao pessoal aqui da Câmara que nos desse um auxílio, para caso ele precise. Inclusive, tem até um mapa, esse mapinha aqui enviado pelo projeto. Se Vossa Senhoria quiser usar, pode ficar à vontade, e fica à vontade também se quiser apontar alguma coisa, a casa é sua. Boa noite, vereador Felipe Lopes, vereador Zé Márcio, plenário. Acho que é uma oportunidade bem salutar, parabenizo até a iniciativa, vereador, de promover essa audiência, porque para que se torne transparente, né? Acho que o caminho é esse mesmo. Então acho muito saudável que se promova essas discussões em matéria tão importante que está na iminência de ser discutida e votada aqui na Câmara. Eu vou tentar passar muito rapidamente qual é a essência da proposta, né? A metodologia que a gente usou e os critérios que a gente chegou na proposição que foi enviada para a Câmara. O bairro da Rasa, desde 2006 que o plano diretor foi aprovado, prevendo-se alguns parâmetros urbanísticos e de uso e atividades para aquela região, cresceu de uma maneira muito intensa, né? Acho que foi o bairro de Búzios que mais cresceu nos últimos 10 anos, que veio já no processo de crescimento e ocupação, que fugiu um pouco da mão do poder público nesse sentido para regular e ordenar o crescimento do bairro. Então a gente sempre escutou críticas aos parâmetros estabelecidos no plano diretor, de que, como o Zé Márcio mencionou, não pode banco na Rasa, não pode clínica de saúde, não pode serviço, não pode pousada, não pode isso, não pode aquilo. Tal. Na verdade, o plano diretor não define esses usos e atividades específicos para cada zona, para cada bairro. Quem define isso é a lei de uso do solo. Porém, no plano diretor tem instrumentos que permitem ao poder público, seja no âmbito do executivo, que é de iniciativa do executivo, e com a aprovação do legislativo, estabelecer instrumentos de gestão urbana e ambiental que possibilitem, através de estudos e depois propor, mudanças e ajustes desses parâmetros que se sobrepõem ao zoneamento. Eu vou pedir para abrir o mapa, aquele primeiro mapa de zoneamento, por favor, para a gente começar a ilustrar, as pessoas entenderem. Acho que boa parte aqui conhece o bairro, né? Acho que todos os moradores. Esse zoneamento, logo abaixo. Esse, acima. Aí, esse segundo, isso aí. Então, quando a gente começou a se debruçar para propor, até porque nos primeiros meses que eu assumi a secretaria, em setembro de 2014, eu comecei a me esbarrar com vários problemas de pedidos de consulta prévias do bairro da Rasa. Isso me incomodava muito, porque eu já sabia do problema e me criava muita angústia um comerciante, um pequeno empresário, um microempreendedor, precisando do seu alvará de funcionamento e não ter, né? Porque a legislação urbanística não permitia que aquele uso específico fosse dado. Então, eu comecei a buscar. Minha primeira fonte de informação foi através desses pedidos de consulta prévia. Aí teve pedido de agência de correios, de banco, de clínica de saúde, de escritório dentário, de casa de materiais de construção, de creche, de pedidos de marmoraria, serralheria, ferro velho. Até ferro velho a gente recebeu
pedidos ali. Então, comecei, junto com a minha equipe, a separar todos esses pedidos para poder a gente ter um parâmetro da realidade econômica do bairro e da dinâmica econômica do bairro da Rasa, que hoje ela tem uma vida própria. Aliás, eu costumo até brincar que o bairro da Rasa podia até ter uma moeda própria, dado a quantidade de comércio e serviços que lá tem. Então, essa foi a primeira fonte de pesquisa que a gente começou a buscar para a gente ter uma radiografia do bairro. Outro ponto que a gente, na visão de urbanista que somos, era na questão da dinâmica da ocupação. A gente tem um bairro Boa Vista ali, que está em azul, mais escuro, né, e o Buraco Quente do outro lado, que é uma área que nos preocupa muito ainda, porque existe uma dinâmica de ocupação que, infelizmente, o poder público, desde que o BUS foi emancipado, não conseguiu instrumentos de controle ou de orientação de crescimento do bairro. Que essas áreas de crescimento espontâneo geram uma série de problemas de drenagem, falta de infraestrutura urbana, falta de pavimentação, largura de calçada, mobilidade urbana, porque o poder público ele não consegue ir acompanhar e orientar o crescimento dessas áreas. Então, a gente estabeleceu essa primeira área de especial interesse social, só estabelecendo diretrizes para essa área, para a futura implementação de um programa de regularização urbanística e fundiária, né, no bairro do Boa Vista. Se a gente pegar no Google Earth até uma foto comparativa, desde 2004 até hoje, o crescimento do bairro é uma coisa espantosa, vereador. Assim, a gente pega uma foto de 2004 de um bairro do Boa Vista, que o início era ali perto do barzinho, perto da Estátua do Negro, e do Buraco Quente está como está, já tinha sido ocupado. E com o tempo, né, de 2004 até 2015, cresceu de uma maneira, né, eu acho que 6 vezes ou 10 vezes mais, né? Então, como a gente não tinha condições e tempo para fazer essa radiografia da área da localidade Boa Vista, a gente optou por deixar como diretriz estabelecida, prevista no plano diretor, para a futura implementação. Aí, a gente verificando a área do desmembramento do Gonçalves, ali, Arpoador da Rasa, aquelas áreas da rua Saputi, né, enfim, e a gente começou a perceber que ali tinham lotes que não condiziam com o parâmetro da zona residencial 30, né, que foi estabelecido no plano diretor há 10 anos atrás, que é de lote de 800 metros quadrados e taxa de ocupação de 30%. Né? Então, já era um problema a mais que identificamos. Rua da Assembleia, idem, ali atrás do Vila Verde, né? E, sobretudo, onde se concentra o comércio e serviço na Rasa, que pega desde um pouco ali na Madeireira, indo até a Estátua do Negro, né? E ali indo em direção à delegacia e ao que é hoje o INEF, até a Praça da Igreja, né? Um trechinho da Praça da Igreja até interrompendo um pouco logo depois do Avistão, e na Justina de Souza e na Rua da Assembleia. Foi onde a gente identificou a maior parte dos comércios e serviços onde estavam concentrados, né? A gente conseguiu localizar onde se concentravam mais esses comércios e serviços. Com cuidado da gente sempre propor e permitir um uso de atividade que não causasse incômodo ao uso residencial lindeiro. Ninguém aqui quer uma serralheria, por exemplo, do lado da sua casa, uma marcenaria, né? Então, ferro velho, por exemplo, uma boate, né? Algo nesse sentido. Então, a gente teve esse cuidado que, ao levantar, identificar isso e propor no projeto de lei que foi encaminhado, só permitir esses usos de atividades que o bairro necessita. Então, no caso seria a zona comercial, que é essa mais laranjinha no meio ali, que ela acompanha as estradas, tanto no bairro Boa Vista, né, na localidade Boa Vista, margeando o muro do Greenville. Vou pedir para ele, bota aquele outro mapa, por favor, se chama Logradouros, zonamento e Logradouros, que é com fotos que fica melhor para as pessoas identificarem. É o primeiro, isso. Aí, você consegue aproximar mais um pouco, por favor? Esse mapa. Aí, ó. Acho que com a foto a gente consegue enxergar um pouco melhor, né? Ali onde está a mãozinha, nessa área verde toda aí, a gente está, na verdade, ampliando uma área de especial interesse ambiental
estabelecida já previamente no plano diretor, que pegava para o parque a Praia Gorda, né, aquela área de Praia Gorda, pega aquele trecho ali do loteamento da Hípica, né, aquela quadra margeando a praia, Dom Diogo. Isso não significa que a gente, nesse projeto de lei, a gente está mudando parâmetro urbanístico nessas áreas. A gente só está estabelecendo diretrizes para a futura implantação de parque, porque se a gente consegue perceber aí, ó, existe uma área alagável, né, ali, logo depois, isso, aí mesmo. Aí tem um corpo hídrico importantíssimo, né, que é fundamental para todo o sistema de drenagem do bairro, que vem lá do Boa Vista, passa pela Madeireira, deságua aí nessa lagoa, que depois tem um extravasor que vai para o mar. Então, quando a gente estabelece, a gente cria ou amplia essa área de especial interesse ambiental, na verdade é um instrumento para salvaguardar melhor essa área. Se eventualmente hoje, na segunda-feira, o dono dessa terra entrar com pedido na prefeitura de parcelamento dessa área, o poder público tem um instrumento para poder regular um pouco mais cuidadosamente esse trecho. Dizer o seguinte, ó, ali tem uma lagoa, ali tem um maciço de vegetação que tem que ser mantido, a gente tem a questão das estradas. Então, cria-se um instrumento para que, através do relatório de pacto de vizinhança, a RIMA, etc., para regular, criar um pouco mais de aperto ao empreendedor, não para vir inviabilizar, mas sim para poder regular e propor uma ocupação mais adequada para essa área. Diferente do parque, o parque é para não ter nada. Quando a gente estabelece e propõe a criação de um parque, é para não ter nada. A especial interesse ambiental, nesse caso, é só para estabelecer diretrizes de ocupação com um conceito ambiental, né? Então, vamos voltar agora um pouquinho lá para o centro da Rasa. Aí. Essa área codiabora maior, mais intensa, que é justamente onde se concentra o comércio e serviços. O que a gente está propondo? Na verdade, está propondo aí, trazendo parâmetros que já existe na lei do solo de zona comercial 50. Então, a gente fez aos lotes lindeiros essa zona, justamente essa é onde está a mãozinha, onde concentra os comércios e serviços, trazendo os parâmetros da zona comercial 50. Que ali, nessa zona comercial 50, que é essa toda que pega Bento Ribeiro Dantas, é a zona que mais se permite o uso de atividades comercial tipo A, B e C, serviço A e B, institucional, industrial em tipo A. Então, que vai de encontro a uma realidade do bairro. É ali que se concentram a boa parte do comércio e uso de atividades. Então, no que tange a questão de uso de atividades, a gente está trazendo uma proposta de transformar como uma zona comercial 50, né? E uma taxa de ocupação um pouco mais generosa para poder também criar um instrumento para dar o primeiro passo para se regularizar, né, urbanisticamente, ou seja, ali não adianta ter um parâmetro urbanístico que é inviável o poder público dar um passo para poder que as pessoas se regularizem. E a gente percebe que as pessoas querem sim se regularizar, precisam se regularizar. Então, esse projeto de lei é para poder também dar um passo para o poder público se antecipar e acenar para o povo, olha, aqui tem um instrumento que vai dar um passo para que a gente comece a regularizar essas situações de imobiliárias e de comércio de serviços. Seguindo esse critério de levantamento que a gente teve, a gente pegou toda essa área da Rua Saputi também, Rua da Assembleia, e a gente verificou ali que a maior incidência de lotes ali são de lotes de 360 metros quadrados, 400, 450, com taxa de ocupação de média de 40%. Né? Depois eu vou mostrar um arquivo que eu vou pedir para ele abrir, que é justamente a gente pegou rua por rua e fez esse levantamento para embasar, para definir qual a tipologia de lotes e edificações nessas áreas, para a gente sim, baseado em algum levantamento, a gente propor o que a gente está propondo. Então, o que a gente está criando nessa área um pouco uma cor pastel mais clara, justamente trazendo parâmetros de R40, que é de lote mínimo de 360 metros quadrados e taxa de ocupação de 40. Numa conversa prévia aqui com o vereador Felipe Lopes, ele atentou para um fato que realmente não me ocorreu, que acho muito salutar, que essa área de especial interesse urbanístico, ela se divide em dois setores A e B. Puxa o mapinha um pouquinho para a direita, por gentileza. Não, desculpe, para o outro lado. Setor A e setor B. Consegue enxergar? Eu estou precisando de óculos. Esse setor A e setor B pega duas situações realmente bastante distintas, porém bem similares, que é ali o Greenville, um condomínio já implantado, que as frações ideais elas são ali em média de 360 metros quadrados, com 12 metros de testada,
12 lotes são lotes de 12 por 30, que é uma coisa que já está implantada. E essa área onde está a mãozinha é para futura implantação de um loteamento, integrando com o sistema viário, que é uma questão que a gente pode abordar um pouco depois. E nas outras áreas, amplie o mapa para mim, por favor. Isso. Nas outras áreas que pega a Vila Verde, onde está, imagina onde está isso, essa mãozinha, toda essa área aí é Vila Verde, do outro lado também na Rua Saputi, da área da família Gonçalves, que são ocupações e parcelamentos irregulares, que nessas áreas o adensamento é muito maior e a gente identificou a presença de lotes de 360 metros quadrados na maior parte dos casos. E uma situação que verificamos que é uma realidade buziana, inclusive, não só ali como em Vila Caranga, Rua da Brava, centro da cidade, são lotes que têm até 2 unidades residenciais autônomas por lote. Né? Isso é uma realidade buziana. Né? Boa parte daqui nasceu aqui, foi criado, assim como eu, e sabe da necessidade e a realidade das famílias buzianas nesse sentido. Então, a gente está ali, no caso da Rasa, ensaiando, buscando um instrumento que pelo menos se regularize a casa principal do pai e a casa que o filho ou a filha casou e ele acabou construindo no fundo do terreno. Né? Isso não se aplica, bem observado pelo vereador Felipe Lopes, não se aplicaria isso no condomínio Greenville e nem naquela área de trás, nessa gleba de trás, que é uma área que ainda não foi ocupada. Então, até agradeço ao vereador pela observação, a salutar realmente, né, que não se possibilite essa permissão de se aprovar até 2 unidades autônomas. Né? O objetivo era só buscar um instrumento que se regularize as situações que já existem. Né? Aquelas áreas aqueles lotes e casas que já estão existentes e implantadas. Né? Bom, vamos em frente. Em relação a isso, aí sim, amplia mais o mapa, por favor. Puxa para a esquerda, por favor. Isso. Essa área onde está a mãozinha, que pega logo na Lagoa de Baixo, atrás do Boa Vista, um pouquinho para trás agora, por favor. Ali, ó, essa área mancha verde, isso. Ali, acho que todo mundo conhece, tem uma lagoa, né? Aí, nessa área onde está escrito AEIA. Aí sim, a gente está criando o Parque das Águas. Por gentileza, agora abra aquele mapa de hidrografia para a gente poder explicar um pouco melhor. Parque das Águas, Rasa. Isso. Aproxima um pouquinho. Vamos lá. A gente tem ali, onde está a mãozinha, tem um Greenville, condomínio Greenville, essa área vermelha são aquelas glebas, e o que está em azul achurado, com uma linha tracejada em azul, é justamente o caminho das águas. Isso é informação que a gente obteve, assim, é claro, da nossa base cartográfica, e que é justamente aonde a gente identifica a passagem das águas. O que é a passagem das águas? É a topografia do terreno, né, natural, ele cria-se calhas, né, o que chamamos de calhas de talvegues secos, que é por onde, quando chove, ou até boa parte do ano, a água caminha por essa vala, essa valeta, essa calha. Né? Então a gente tem um corpo hídrico. Sobe um pouquinho o mapa, por favor. Não, desculpe. Ali, ó. Vou agora um pouquinho para a esquerda. Acho que já está bom. Ali onde estava a mãozinha, esse trechinho, percorre esse caminho, por favor. Agora subindo. A gente tem a Lagoa de Baixo, passa por atrás daquela área que é atrás do Greenville. Segue, por favor. Tá vendo? Segue para atrás do Avistão, ali, ó. E isso vai seguindo. Aí chega ali perto do Avistão, que é uma rua. Correto? Ainda tem uma construção ali em frente ao Avistão, tem um hiato aí, um lugar que ainda não foi ocupado, e a vala continua. Segue. A gente percebe que essa vala recebe, essa calha recebe a contribuição da Justiniano de Souza, que já está no limite de Cabo Frio já. Segue, por favor. Aí ela vai percorrendo e seguir até o limite do município, que é justamente aonde vai desaguar na Praia Gorda. Olha lá, isso, exatamente. Ali, acho que boa parte das pessoas que aqui conhecem, ali tem um canal
que deságua na Praia Gorda, o que compromete por demais aquele santuário do Mangue de Pedra. A gente tem problema de esgotamento sanitário, de poluição desse canal? Sem dúvida que sim. A proposta de criação desse Parque das Águas é justamente para apontar, o poder público está apontando, tanto o executivo como o legislativo, ó, aqui não se pode permitir fazer nada. Aqui a gente tem que estabelecer diretrizes de limpar esse canal, recuperar sua vegetação em volta, incorporar essa área de parque ao tecido urbano para ser uma área de lazer, mas se manter uma faixa de proteção, né, ao longo desse caminho, para se garantir que não ocorram ocupações futuras e futuros problemas de drenagem e de esgotamento sanitário nessa área. Esse é o primeiro passo para se buscar uma solução de drenagem e de esgotamento sanitário e ambiental. Por isso eu tive a segurança de propor a criação de fato, sim, de um parque ambiental. Olha, ali vai se chamar o Parque das Águas. Ali não se pode ocupar nada, porque pela configuração natural do terreno, ele já é uma passagem de água. Ali é um córrego. Né? Então, a gente está apontando a criação de um parque que futuramente pode ser ali uma área de lazer do bairro, é uma reserva de área pública que futuramente vai se incorporar com a futura implantação, possível implantação do Parque da Praia Gorda, através de trilhas. Então, a gente está garantindo áreas que não são edificantes para poder gerar e criar, trazer uma qualidade para o bairro da Rasa. Então, na verdade, é um passo que a gente dá, que o poder público dá, para poder garantir que essas áreas não sejam ocupadas. Naturalmente que tem problemas sérios estruturais, sem dúvida, que são necessários. Porém, esse instrumento já possibilita, inclusive, futuramente, ano que vem, numa nova gestão da Câmara ou do Executivo, estabelecer diretrizes e até dotações orçamentárias para a implantação desse parque e também de orçamento para poder fazer obras de drenagem, rede coletora de esgoto, toda essa discussão que a cidade inteira discute. Né? Só para finalizar, sobe agora um pouquinho o mapa para a sua esquerda, por favor. Agora isso. Agora a gente vê ali, puxa agora para a sua esquerda, por gentileza. Para a esquerda, acho que não vai mais. Bom, tá vendo esse Y ali no canto direito da tela? É uma área que é justamente dentro do bairro do Boa Vista. Esse Y também é uma calha de drenagem. Não, querido, mais para a direita, no seu canto direito, lá no canto direito. Aí, isso aí. Isso também, pela configuração do terreno, é um caminho das águas que vai desaguar ali na Lagoa da Madeireira, que atravessa a pista, né, e vai para essa área que a gente está indicando como diretriz para especial interesse ambiental. Olha como é que é importante a gente observar e ter a sabedoria de como é que comporta o terreno na cidade, antes de ocupar. As pessoas que ocupam essas áreas, elas não fazem por má fé, elas fazem por falta de opção e até por desinformação. Então, cabe ao poder público criar diretrizes através de estudos técnicos, que é como estamos fazendo, para poder nortear o crescimento. Né? Eu acho eu faço a comparação igual a política de repressão antidrogas. Não adianta a polícia ir para a favela ou para a rua buscar trouxa de maconha. Né? Tem que ir na raiz do problema. A ocupação urbana desordenada, faço uma similaridade um pouco tosca, mas é isso. Não adianta a gente impedir que as pessoas construam sua casa ou ocupem essa área. A necessidade primitiva e primordial do homem é morar. As pessoas precisam morar. Né? E que se more num lugar adequado, que não vai alagar, que pelo menos não tenha esgoto na porta, não vai, entendeu? O filho vai ser atendido nas escolas. Isso é gestão urbana. E esse instrumento que existe no plano diretor, que a gente está propondo aqui pela primeira vez em 10 anos de plano diretor em Búzios, a gente está conseguindo dar o primeiro passo para isso. Né? Eu acho que é esse critério. Antes de terminar, abre um arquivo, por gentileza, chamado área de estudo, Rasa Vila Verde. Só pra, não, embaixo. Aí. É um arquivo que a gente, é um resumo, na verdade, do estudo que a gente levantou. Eu coloquei uma parte da minha fiscalização urbanística e do meu licenciamento, que são as arquitetas, já com conhecimento de causa, através dos processos administrativos que a gente tem lá, e a campo, para identificar, rua por rua, qual é a característica de cada uma. Né?
Então, tem a Rua Saputi, enfim, não precisa até mostrar tudo, porque eu vou até estar disponível já, vereador, no arquivo aqui da, da Câmara, o seu rapaz ali, acho que já gravou, que é importante vocês olharem ali, rua por rua, o que a gente identificou, tipologia das edificações, está vendo? É a característica de cada a característica de cada rua, né? Com fotos, né? É um trabalho realmente, na verdade, isso é um resumo de todo o levantamento que foi feito pela equipe técnica, né? E que embasou e justificou a proposição da especial. Aí a gente, em cada rua dessa, a gente faz um resumo das características, tá vendo? Aí pulamos para a rua, isso é Rua das Flores, enfim. É um material tanto quanto extenso, porém, foi subsídio para a gente poder fazer a proposição. Eu quis mostrar esse arquivo só para você entender a metodologia que a gente usou, que as fontes de informação foram os processos administrativos de consulta prévia e de licença de construção que a gente tem na Secretaria, e a base cartográfica do município, onde a gente consegue ver o sistema viário, as curvas de nível, caminho das águas, etc. e tal, as lagoas, a massa de vegetação, e também pesquisa em campo. Então, é um trabalho técnico que foi bem trabalhoso de ser feito, com equipe bastante reduzida, porém, enalteço aqui a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que, diga de passagem, é toda concursada. Muito obrigado. Estou aberto a questionamentos. Nós agradecemos a exposição do secretário. Queremos dizer que nós só tivemos acesso a esse mapa que estava no começo aí, dentro do projeto, esse mapa aí. Então, assim, a gente teve que ir a campo para entender um pouco, né, mas com os mapas que o senhor traz, fica melhor entendível a matéria, a gente consegue compreender melhor. Agradeço a exposição e quero abrir agora a perguntas dos senhores. Pode falar. Eu gostaria que alguém levasse o microfone, porque como está sendo registrado, é importante que fale no microfone. Boa noite aí, vereador Humberto, secretário, auditório presente. Só para esclarecer, porque como é da minha área, eu conheço bem, acho que não é justo, pelo mapa que você colocou, a gente deixar aquela rua lateral ao campo, onde já tem uma infinita casa construída, em terreno de 10 por 20, que ela pega do início da rua quase até o final. Existe um loteamento clandestino, fatiado, há tempo atrás, que ela é uma tira realmente de 10 por 20, do início da pista principal, quase lá atrás, bem depois da área da BenTV. Então, se você entrar ali, você vai perceber que já existe várias construções, inclusive completamente dos padrões fora da região. Há pouco tempo agora, tem um cara que fez um prédio lá, de um bloco com 20 unidades, numa área dessa. Então, se a gente deixar fora, eu vejo que a gente vai deixar de arrecadar, vai criar um tumulto desnecessário, se a gente já pode incluir essa área, para até poder arrecadar, porque existe esse loteamento. Esse loteamento, na verdade, não é legalizado, mas existe, de fato, ele é fatiado. Se você entrar na rua, você vai ver que os lotinhos são 10 por 20, até o final do calçamento, acaba o calçamento, e esse loteamento continua. Você até não marcou a área aqui, que na verdade ele consta, de fora a fora, até essa construção nova que eu estou falando, que está completamente fora da legislação, 100% de ocupação do segundo pavimento, taxa de ocupação de 80% da área total. Isso houve um descaso com o poder público também, porque essa obra foi feita recentemente. Então, muitas pessoas passaram, eu não sei se denunciaram ou não, mas de fato já está pronto, já está até habitado, se eu não me engano, tem gente morando. Eu não sei qual mecanismo para poder regularizar, mas ela vai de fora a fora. E você está ali marcando como verde, ou seja, pelo critério não vai poder desmembrar e fazer nada. Mas existe um desmembramento ali dessa área, pelo menos dessa tira. Né? Eu vejo também em outras áreas ali, que eu não sei qual é o objetivo dessa área verde. É só regulamentar a ocupação? Seria isso? O desmembramento, o fatiamento? Seria essa a colocação desse cinturão verde todo? Qual seria a ideia dessa preservação desse quarteirão todo verde? Do que já existe no local? Acabou o questionamento? Qual seria a ideia? Posso responder na sequência? Isso. Bom, em relação a essa construção que você mencionou,
ela é objeto de inquérito civil do Ministério Público e também de um processo administrativo de ação demolitória. Esse caso de parcelamento irregular que você menciona, com lote 10/20 de 200 metros quadrados, optei por não incluí-la, porque trata-se de um parcelamento irregular e absolutamente fora dos padrões urbanísticos previstos no bairro. Então, casos como esse, assim como tem mais de uns 4 ou 5 casos de parcelamento irregular em outras áreas da cidade, né, o que é um problema sério, já recebi ameaça pessoal por conta disso, mas isso é uma outra história. Não acho salutar que o poder público aponte um instrumento para legalizar um parcelamento irregular. Todas as áreas que foram abrangidas pela proposta são áreas tradicionalmente, de fato, que houve uma ocupação histórica nos últimos anos da necessidade do povo boziano de se morar. Essa área branca que ficou fora é justamente a área que tem que ser tratada de uma maneira um pouco diferente. A gente está falando de um caso de polícia, inclusive, né? Polícia e de Ministério Público. Então, não tinha instrumentos, a não ser instrumentos relacionados com as UT 70, por exemplo, com lote mínimo de 200 metros quadrados, que é no centro da cidade, eu teria que trazer para ir para essa área como você está propondo. A gente vai ter que ter, o poder público vai ter que ter outras ações para estancar ou, futuramente, quem sabe, regularizar. Não é o momento. A gente tem outros instrumentos de controle para poder submeter a essas áreas. No caso da Constituição que você mencionou, ela é uma coisa pontual, né? Quando a gente tem um trabalho que se propõe na escala urbana, a gente não pode olhar no pontual, a gente tem que olhar o todo. Naturalmente, no meio dessa área toda, vai ter N casos ainda de construções e lotes que não vão estar enquadrados no padrão urbanístico que a gente está propondo. Porém, a gente vai chegar aí, arrisco dizer, de 85% a 90% dos casos. Então, o instrumento, o passo que a gente está dando é nesse sentido. A pergunta que você fez em relação à Mancha Verde, acredito que você deve estar falando sobre o Parque das Águas, correto? É o Parque das Águas? Seria, mas na verdade a minha preocupação seria, quando você abrange esse cinturão todo verde, essa parte... São duas situações. Não, fora o Parque das Águas. Tá? Parque das Águas é um Não, eu estou falando que quando você inclui no projeto que qualquer área, nessa área verde, vai ter que se respeitar os desmembramento, que vai parcelamento, né? Não poderia, se aprovasse uma vez dessa forma, dessa demarcação que está aí, para desmembrar um lote seria mais complicado, teria que seguir o projeto de lei que existe no município, seria isso? Não? São duas coisas diferentes. Eu estou criando o Parque das Águas, justamente nessa parte que acompanha o caminho das águas, que é a da lagoa debaixo da Boa Vista, que segue o seu caminho e deságua no Mangue de Pedra. A gente de fato criando um parque. No outro, a gente está estabelecendo diretrizes, que inclusive já existe um plano diretor, para a implantação de área de especial interesse ambiental, o que isso não significa que não se pode fazer nada. A gente não está criando um parque ali, só definindo algumas diretrizes futuras, para a futura criação de parque, ou, se for um momento, de salvaguardas para a ocupação dessas áreas. Né? A gente não está alterando absolutamente nenhuma zona hoje prevista no plano diretor e na lei do solo. Ali, nessa área maior, que não é o Parque das Águas, que é a área de especial interesse ambiental da Praia Gorda, a gente tem ali ZCVS 5, ZCVS 7,5 e ZR30. Mantém-se esses parâmetros urbanísticos para essas áreas. A gente está abrangendo várias propriedades, né, nessa grande mancha verde. Né? Algumas são glebas, outras são lotes. E mantém-se os parâmetros urbanísticos previstos hoje no plano diretor na lei do solo. Não existe nenhuma restrição nesse sentido. A restrição a restrição ambiental e algumas diretrizes que podem vir a ser definidas pela criação da área de especial interesse ambiental. Roberto, na verdade, secretário, na verdade eu até reconheço que realmente não existe essa facilidade, mas ali nessa rua que eu estou me referindo, eu não tenho nenhum parente naquela rua, não tenho nem pessoas assim ligadas à minha pessoa para ter um interesse em resolver. Só que eu passo ali, eu vejo constantemente várias casinhas que, se você contar do início da pista, vai dar em 50 casinhas de família que já existe há tempo ali. Então, eu acho que teria com bons olhares dos vereadores, de um jeito de enquadrar esse pedacinho que seria já estaria construído, entendeu? Já estaria habitado, que não está pegando. Essa é a minha preocupação. Então, de repente, um ajeitozinho que você vai dar um conforto a quem está nesse local há um certo tempo construído, entendeu?
Então, o jeito que, já que está construído, em 10x20, como está há muito tempo, não foi de hoje, não foi de 10 anos atrás, isso já vem decorrido de 20 anos, dá uma segurança de propriedade, de título definitivo para essa pessoa que já está ali, entendeu? Como se abrange só um pedaço, já está de fato já feito o que tem que feito. O que tinha que destruir, acabar e parcelar já existe. Acho bom, a proposta está com a Câmara. Não, é uma ideia. Eu estou pensando na população que fique clara, que é local. Tá? É importante que fique clara, registrado, qual é a diferença entre regularização urbanística e regularização fundiária. Trabalho como esse, a gente está implementando a regulação urbanística. A questão fundiária é precedida da urbanística. A urbanística é o quê? É a definição do logradouro, numeração de porta, reconhecimento do poder público daquele imóvel com aquelas dimensões, com aquela taxa de ocupação, né? Definir caixa de rua, etc. e tal, alinhamento, etc. e tal. Isso é regulação urbanística. A fundiária não se faz sem regularização urbanística. A regularização fundiária, que é a parte documental, que você sabe tão bem, até foi secretário de habitação, sabe até melhor do que eu, de que para resolver essa questão documental, aí sim vai se buscar os instrumentos futuros através de uso capião coletivo, termo de uso, enfim. Mas é um passo seguinte. A minha abordagem, a minha proposta, que foi caminhada para a Câmara, é justamente para dar uma abordagem urbana, um traçado urbanístico, criar instrumentos urbanísticos de regularização. Entendeu? Para a gente implementar primeiro a regulação urbanística. Sem dúvida que a regularização fundiária, que deve vir precedida a esse trabalho, é fundamental. Mas é bom que se tenha claro a diferença entre uma coisa e outra. Mas na verdade, nessa demarcação que você está utilizando, não facilitaria para a regularização fundiária futuras? Se você abrangisse esse trecho que eu comentei? Eu vou pedir... Eu entendi já o que o Ricardo Romano falou. Consegui identificar naquela rua onde ficava o barco ali, correto? Positivo, correto. Que dá para os fundos ali da BenTV. Positivo. E de fato tem as casas ali, eu entendi que são do depósito de gás, tal, por trás ali. Se me permite, essa área está contemplada, propondo aí a parâmetros de ZR40. O que se pode vir a ser feito, uma vez criado esse instrumento, a gente contabilizar toda essa gleba que foi parcelada, positivo, cadastrando cada imóvel e dar uma aprovação, uma configuração de condomínio para essa gleba inteira e não de loteamento. Porque aí seria uma gleba inteira, uma vez cadastrada cada imóvel como esse, de dar um tratamento como condominial. Eu acho que pode ser um caminho, né? Porque se estabelecer um zoneamento numa proposta como essa, seja a proposta que for, ou através de área especial de interesse urbanístico, ou até de um zoneamento futuro no plano diretor lei do solo, é temerário a gente pegar uma faixinha só. A gente não pode tratar o tecido urbano de uma maneira pontual. Esses casos vão sempre surgir. Casos como esse que você apontou, tem N outros casos também ali na Vila Verde, atrás da Rua da Assembleia. São casos que vão surgir. Então, instrumentos que podem vir a ser feitos dar uma configuração de condomínio, por exemplo. Né? Mas acho que é importante que fique registrado a sugestão. Ô, secretário, só para ilustrar a tua colocação, eu venho passando ali na pista ali de acesso à principal, logo na subida ali daquela oficina que tem ali, do lado esquerdo, onde tem exatamente esse espelho d'água que você está querendo criar aí, esse parque, o Inló, está tendo um condomínio ali, um loteamento clandestino, estão fatiando o lote dentro da lagoa. Só para deixar você tomar ciência disso aí. Sem dúvida, estamos cientes disso. Existe processo administrativo de obra irregular. Não sou eu que estou criando o espelho d'água, Romano. É a natureza que já criou. Não sou eu que estou criando. Não, obrigado. Só para deixar a natureza que já criou. Focar, então, casos como esse, olha só, ações... Eu vou usar um termo forte aqui, porque isso me angustia todo dia, de obras irregulares, e sou cobrado pelo meu filho de 10 anos, inclusive, todo dia. Meu pai, você viu aquela obra assim, assado? Sim, filho, já vi. Já existe processo administrativo de obra irregular, muitos deles judicializados, inclusive passando demolitória. Então, quando minha fiscalização foi lá, e eu fui lá nessa região, não só aí, como lá dentro de Vila Verde, eu fui recebido com arma na mão. Então, mas minha atuação de secretário tem que ser institucional, como tem feito, através de processos administrativos. Contra a ação de bandidos, só
polícia e Ministério Público. O Ministério Público está ciente, inclusive tem inquérito civil, o GAECO está investigando ações de milicianos e de ações de grilagem de terra, que são orquestradas e são financiadas, não sei por quem, porém são fatos que a gente identifica. No final da Rua Saputi, inclusive, no final do ano passado, nós tivemos 3 ações de retiradas de Mourão, em área que está dentro da Praia Gorda, naquela área super delicada. Informações que a gente teve, minha fiscalização foi lá, foi recebida, foi intimidada também. Então, a minha fiscalização urbanística, ela tem poder de polícia urbanística, mas não tem poder de polícia de segurança. Meus fiscais não têm armas. Tem 4 fiscais concursados na minha secretaria, que trabalham de uma maneira hercúlea e heróica. Então, o instrumento que a gente tem desses casos, e temos ciência de todos, é através de processos administrativos encaminhados, inclusive, ao Ministério Público. Obrigado, secretário, aí para dúvidas. Pastor Luiz, levantou a mão, por favor. Pode se levantar aí, usar o microfone. Obrigado. Senhores vereadores, senhores presentes, quando fala da Rasa, a gente se agiganta, né? Pô, nasci naquela comunidade e aí eu ouvi falar de casa irregular na Rasa. Não é razoável falar de casa irregular na Rasa quando a gente tem bus inteiro irregular. Se você for na reta da Marina aqui, na reta da Marina, você vai ver que as casas todas, até a ponta lá do Pai Vitório, estão um muro dentro das praias. Por que não fala do rico? Só mexe com a casa dos pobres e a casa do rico. E em Jeribá, todas as casas com muro na praia. E a Ferradurinha, que tem uma praia só para o condomínio? Vai lá, arranca lá, tira lá. Por que não fala de lá? Então, é preciso ter razoabilidade. Como disse, está falando com o Valmir aqui agora, eu montei um escritóriozinho de advocacia, eu e a minha filha, a gente está advogando junto ali na Rasa, e a gente sabe como é que é você trabalhar a situação jurídica em comunidade em que o lado do mal está muito presente. E, secretário, eu me preocupo com a questão social, financeira do povo da Rasa. Eu acho que a oportunidade da prefeitura, a lei serve para se adequar ao cidadão, não o cidadão à lei. Você está aqui hoje, secretário, tentando criar uma nova estrutura para que ela venha se adequar ao cidadão, para organizar não só a Rasa, mas quando você organiza esses bairros populosos, esse bairro grande como é a Rasa, que está tendo uma invasão de fora de uma forma muito forte, desordenada. Eu fui pegar um processinho no outro dia, estava falando com o Valmir aqui, e o cidadão lá tem 3.000 lotes, vendeu 3.000 lotes. Aqui eu fui pegar para fazer uma uso capião, o rapaz tem 200 lotes. Então, é preciso começar a mexer nessas coisas. Porque daqui a pouco, a gente vai ter uma população super, né? E a gente precisa de dar uma ocupação a essa gente. A questão do avará, na Rasa tem comércio na Rasa que não tem avará. O avistão mesmo não tem. O avistão não tem. Porque a gente está tratando da escritura, do avistão, das lojas ali quando inicia a Rua Justiniano de Souza,
Aquele terreno é do meu avô, o inventário ainda não está pronto ainda. Está terminando o inventário agora. E assim que a gente terminar o inventário, a gente vai dar a escritura para aquele pessoal para poder se organizar. E aí é preciso que eles tenham uma varada deles para que possam trabalhar de uma forma salutar. Então, penso que esse teu posicionamento, ou seja, do município que você está trazendo, chega numa hora boa, numa hora que preciso mesmo organizar a cidade de Búzios. Essas áreas, eu tenho um posicionamento, quando eu vejo essas áreas verdes, todas essas áreas verdes, eu fico meio preocupado, secretário. Porque com muita área verde, você acaba restringindo o comércio. Tanto é verdade, secretário, que o Greenville na Rasa deu certo. O Greenville deu certo. O Greenville na Rasa tem lá, tem os seguranças que trabalham lá, que são filhos, que são todos dali. Tem as senhoras que tomam conta de idoso. Tem as pessoas que fazem faxina. Então deu certo. Aquele condomínio deu certo. Aquele mangue de pedra, meu querido, desculpe, chamar de querido de uma forma carinhosa, está na mira para mais uma invasão. Estão se organizando para invadir aquelas terras lá no mangue de pedra. Eles vão invadir à noite e vão plantar barraco lá. Aí vocês vão ter uma dificuldade em tirar o povão lá de dentro. Então eu tenho um posicionamento contrário às pessoas, e eu respeito. Aliás, a democracia é assim. Eu acho que precisa dar uma destinação, um destino ali àquela área, no mangue de pedra, para que a gente possa dar uma ocupação àquele povo. No outro dia, eu estava indo trabalhar, aí encontrei um garoto de 14 anos de idade. E as pessoas falam que aquele menino não tem jeito. Igual aquele, tem muitos garotos ali, na Rasa. Tem garotas de 12 anos que estão vendendo o corpo por uma pedrinha de crack. Eu falei com o doutor André, nós precisamos salvar essas crianças. E a única forma de salvar essas crianças é dar uma qualidade de vida a essas crianças. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo. Agradecemos a palavra do pastor Luiz. Eu gostaria de registrar a presença da vereadora Joyce. Gostaria também de abrir a palavra, se a vereadora quer falar alguma coisa. Gostaria então de passar a palavra para o senhor Valmir da Rasa, vereador Valmir da Rasa. Boa noite, vereadores. Eminente secretário, uma honra especial estar aqui. Edinho, doutor Luiz, demais advogados, e senhoras e senhores. Veja bem, foi questionado aqui a rua Carlito Gonçalves, que é exatamente aqui o Romano falou ali. Conheço muito bem aquela rua. A parte esquerda daquela rua mora uma família que é tradicional dali, filhos da falecida Arcília, que são de direito, de fato, donos daquela área onde eles moram, que por mais que sejam muito pobres, analfabetos ou semi-analfabetos, mas sempre viveram ali. Exatamente, precisa dar um destino ali. Mas o que mais me preocupa, porque aquela rua ela vai até o final pela parte de cima, no Mangue de Pedra, e pela parte direita é o antigo loteamento do Arpoador, que é há 20, a 30, 40 anos que existe aquele loteamento clandestino da época. Mas o que mais me preocupa ali é a casa, a mansão construída no alto, tá, daquela área, do topo de morro, Humberto, que foi construída e a licença foi dada em governos anteriores, ou no governo anterior, que é do seu Omar Carneiro da Cunha, que inclusive instalou um poço artesiano pela parte de baixo, tá, do topo de morro, que está sugando a água que alimenta o mangue de pedra, porque todo mundo sabe que aquele mangue, por mais que ele seja em meio ao mar aberto, mas ele é sustentado pela bacia, tá, que o alimenta,
de água doce que vem do topo do morro em direção ao mar. E isso é que mais me preocupa, eu não sei como ele conseguiu aquela licença e construir no meio aquela mata, aquela coisa, aquela mansão de tal modo que é preocupante. Veja bem, quanto à minha pergunta ao secretário, é que o Parque das Águas exatamente está em frente à minha residência. E a pergunta que eu faria é o seguinte: eu entendo que para o futuro, aquela frente ali da chegada da Praça Antiga da Rasa, precisa se dar um destino, porque o município não tem como usar semáforo, a lei não permite semáforo. E ali é um sistema de carro bater todos os dias, batida de carro constantemente, acidente, atropelamento, aquela coisa toda. Então, eu entendo que ou mais cedo ou mais tarde vai haver um projeto capaz de permitir que aquela pista ela atravesse o campo de futebol em linha reta, que vai em direção, né, até ali o antigo restaurante Rock in Rio, que seria o ideal numa desapropriação daquele campo, que, por sua vez, poderia ir ocupar aquela área lá em frente à minha residência, podia se transferir o campo de futebol para ali, e naquele entroncamento ali, que seria um belo de um projeto, aumentava inclusive até a praça ali, com a paróquia, a igreja católica e tal, e dava um destino muito mais bonito para aquela área, já que o campo, aquele campo da Rasa, ele não é de fato nem de direito do Esperança. Ele é da família Gonçalves, porque as terras foram doadas para o campo de Boca, mas não foi oficializado em nenhum documento. Então, qual é a minha pergunta? Se caberia, dentro do Parque das Águas, um campo de futebol no tamanho do Esperança, ou se é permitido, ou se poderia ser permitido ou não. Valmir, projeto de lei como essa matéria, a gente não chega a um nível de detalhe, a um projeto específico, pontual. Né? Por isso que eu tive cuidado também de mostrar esse mapa de hidrografia para justificar o porquê que a gente está propondo a criação do Parque das Águas, justamente no caminho das águas. E se a gente perceber, claro que tem uma faixa ali razoável, considerável, à margem desse caminho, que é possível se estabelecer uma faixa de proteção para permitir que essa água seja escoada de maneira adequada e o restante dessa área seja incorporada ao uso público. E nesse diapasão, honestamente, eu não teria condições de afirmar agora, mas ali poderia ter no caminho uma creche, uma quadra de esportes, uma coisa que o bairro apontasse futuramente como necessário. Né? Esse Parque das Águas ele não é todo alagável. Né? Ele está propondo a criação de uma faixa razoável de parque que permita a passagem de água de uma maneira segura, né? Uma recuperação dessa passagem com vegetação, etc. e tal, e ao longo dela com a possibilidade de se implementar equipamento público que seja incorporado ao tecido urbano. Né? Acho que pegando um pouco com o que o pastor falou, de ocupação para essa garotada, é fundamental que a gente crie esses equipamentos urbanos, culturais, para dar assunto para essa garotada. Né? Enfim, é um complemento à formação familiar e à formação escolar. Né? Então, eu vejo a Rasa com grande potencial cultural, ambiental, social. A área do Mangue de Pedra é uma área linda. Né? A gente quando eu digo a cidade, tem que buscar a possibilidade de se treinar essa garotada para ser guia turístico. Por que não? A cultura quilombola se fincar a pé de fato com equipamentos culturais ali, com restaurante, casa de farinha, museu. Não sei, vamos discutir. Né? A Rasa tem um potencial para ser um ponto turístico de Búzios. Ela tem esse potencial de ser entrada da cidade, de fato as pessoas começarem a ir visitar a Rasa. Né? Então tem essa possibilidade. Então eu acho que é possível sim. Né? Só que a gente não pode, através de uma matéria como essa, se ater até ao ponto de um detalhe, mas que essas áreas, uma vez criada como parque, é viável sim,
para futura discussão e possibilidades. Muito obrigado, secretário. Eis aí um belo projeto para o Centro Cultural da Rasa, né? Centro da Rasa de uma maneira especial. Agradecemos a palavra do ex-vereador Valmir, do pastor Luiz, representante da Rasa, e continua aberta a palavra a quem queira fazer perguntas ou tirar dúvidas. Pois não, nosso amigo Flávio de Sembrasas. Boa noite, senhor secretário. Como eu não convivo na Rasa, né, vivo em Sembrasas, então meio que ficou um pouco complexo para eu entender essa parte de gráfico e de zoneamento da estrutura de urbanização da Rasa. Mas, enfim, eu vim hoje e convidei, estou fazendo como curso de Direito Ambiental, né? E convidei algumas pessoas da Rasa que estudam comigo, na Veiga, para que estivesse presente hoje aqui, mas infelizmente me ligaram dizendo que não puderam vir. Então, eles queriam muito ter participado dessa audiência hoje. Então, como a gente tem um trabalho para apresentar semana que vem, se poderia liberar esse material para os universitários e o nosso professor fazer uma análise, um estudo. E também outra questão que, assim, como eu sou de Sembrasas, eu sei da discussão da Rasa, sobre o antigo Brises, né, que foi liberado a construção ali numa área que é de reserva ambiental, e foram feitas muitas propostas e melhoria na comunidade que a gente nunca viu. Então, eu queria entender se está sendo cobrado, porque eles não cumpriram, então geraria multa por não cumprimento, entende? E aquela parte ali da rua alternativa, aquele valão, se tem algum projeto ali urbanístico, alguma coisa nesse sentido para poder melhorar também nossa qualidade de vida em Sembrasas, porque o trânsito ali na rua principal Progresso está péssimo, e não sei quem foi que ainda acabou transferindo para melhorar o trânsito, acabou desviando para a rua alternativa, né, que não tem um valão aberto, mas a gente às vezes se esquece. Eu não me esqueço, que eu sempre me preocupo, mas as pessoas às vezes se esquecem da dificuldade da mobilização de certas pessoas. E no direito ambiental a gente também estuda isso, que ali foi um lugar errôneo para desviar o trânsito, porque ele não tem calçada suficiente, pessoas com deficiências, idosos, crianças que descerem ali ou tiveram que esperar aguardar a van ali, entende? Não tem calçada, do outro lado tem o valão, é bem curto o espaço ali, é perigoso sim à noite, é escuro, tá? Algumas pessoas estão tendo assalto lá direto, em Sembrasas, e a nossa preocupação, eu vou trazer do meu bairro, que é o que eu entendo, e seria se poder disponibilizar essa parte para a gente dar uma analisada na semana que vem, com alguns alunos de Direito Ambiental que são da Rasa e com o nosso professor, para que a gente possa trazer aqui novamente, futuramente, uma próxima discussão. Tudo bem? Bem, nós agradecemos aí a palavra do Flávio. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O secretário pode ficar à vontade, se ele puder responder a pergunta, né? E a sua pergunta é pertinente, Flávio. A questão toda é que a audiência pública é dessa matéria específica lá da Rasa. Se o secretário se sentir à vontade para falar e para esclarecer, se tiver alguma informação, não vai ter problema de falar e de responder a sua pergunta. Mas aí eu deixo a critério do secretário, ok? Bom, em relação ao material disponível, Fábio, né? Flávio, hoje está disponibilizado com a Câmara de Vereadores. Os vereadores podem disponibilizar até agora, enfim, aí está no âmbito deles, mas
toda a base técnica da secretaria está à disposição dos alunos, né, para consulta, para pesquisa. A gente tem a base cartográfica, coloca à disposição a secretaria para disponibilizar todos esses estudos e bases técnicas para a formação, né? Fico até contente. Fico até contente, deixo à disposição a secretaria. No final, eu deixo o telefone da secretaria e meu telefone funcional para contatos. Tá? Em relação ao que você levantou uma série de questões aí que, ainda que não seja a matéria específica da Rasa, mas são problemas que são correlatos. Você falou em problemas de drenagem, você falou de mobilidade urbana, você falou de segurança pública, você falou do Brises, que é um problema sério, que de fato não cumpriu com o termo de ajustamento de conduta proposto lá atrás, né? E a gente tomamos nossas providências no que tange a essa questão junto com o Ministério Público, mas eu queria só, de uma maneira en passant, e estendo o convite a tanto os vereadores como a turma do Direito Ambiental, está sendo feito no âmbito da Secretaria, por uma parte da equipe técnica, estudos da bacia de Tucum, Escapão e São José. É uma área que também nos preocupa muito, porque tem uma dinâmica de ocupação bem intensa. Nos últimos anos, inclusive até financiados por máquina da Prefeitura, em outras gestões, de fornecer materiais de entulho, de barro, para poder abrir ruas, numa área que é delicada ambientalmente e também na questão de drenagem. Toda aquela bacia da Serra das Eminências São José deságua ali em Tucuns do Capão e vai influir, inclusive, em Sembraças, sendo necessário, inclusive, a existência de bombas aqui para bombear essa drenagem do bairro de Sembraças. O que a equipe técnica, sob o nosso comando, está elaborando são um cálculo básico da bacia, desse volume, para a gente definir o desenho das lagoas que devem ser criadas ali entre Tucuns e Capão. É fundamental que o poder público se antecipe. E trabalhos como esse tipo, que embasou inclusive o projeto de lei da Rasa, é fundamental que seja feita, só que ele acontece ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o meu trabalho não tem a pretensão que o meu trabalho vá solucionar problemas da cidade, mas eu tenho a pretensão sim de apontar caminhos dentro de um conhecimento técnico, né, de uma abordagem técnica, tanto urbanística como ambiental, para que em dado momento ou em alguns pontos dê suporte à parte política de tomar decisões, tanto executivo como legislativo. Então, eu estou colocando à disposição sempre a minha equipe e cobrando muito deles, justamente diretrizes para essas áreas. Eu convido, a gente tem um trabalho bem interessante, já iniciado lá em Tucuns e Capão, que considera todas as questões ambientais, de drenagem e de mobilidade urbana, né? E o convite fica estendido aí à comunidade e especificamente aos alunos do direito ambiental. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer duas ponderações. Nós pegamos esse mapa e fomos para a Rasa, e nós identificamos, até falei já com o secretário, nós identificamos algumas coisas que a gente gostaria também de deixar registrado nessa audiência. Algumas já conseguimos tirar dúvida anteriormente aqui ao início da audiência, mas outras não. Indo daqui para lá, depois da entrada do Alto da Boa Vista, nós temos ali mais ou menos uns 3 comércios. Uma oficina mecânica grande, à esquerda, indo daqui para lá, logo depois dessa baixada ali, né, nós temos aquele alagado ali, e temos também uma agência, uma empresa de turismo operando ali, ônibus saindo, tal, aquela coisa toda. E nós identificamos no mapa que a zona comercial, ela vai até naquela subida, no caso, vindo do Cruzeiro para cá, passou a Igreja Metodista, subindo ali, tem os comércios da direita que já estão contemplados, né? E do lado esquerdo também tem uns comércios que já estão contemplados. E esse pessoal que está estabelecido ali, que é uma faixa plana, porque a gente sabe que de frente para a Igreja Metodista tem uma ribanceira ali, é um declive ali, então assim, já embaixo aqui na entrada da Boa Vista,
já é plano, né, já tem ali estabelecido. Então, nós queremos também até deixar proposto isso, depois que o secretário até prestasse atenção, para que possamos, talvez, criar essa zona comercial ali também, estender um pouco essa zona comercial, ou pular essa faixa de depressão e colocar para a área plana, né, para a gente não ter problema do cara querer bater uma laje, fazer aquela coisa toda, vai ser muito mais... Lá depois da igrejinha, a gente vê ali na Justina de Souza que a gente interrompe justamente essa zona comercial por conta desse mesmo critério, né, de permitir a passagem de água. Né? Exato. Então, e aí contemplar esses comércios já estão ali estabelecidos há 2 anos, 3 anos, né, para a gente não ter esse problema. Uma outra coisa que eu identifiquei também que eu gostaria de colocar, o secretário já falou da questão da zona, da área especial de interesse urbanístico, no caso no setor A e B, e talvez no setor A a gente tenha que sentar para fazer alguma intervenção. Mas uma terceira é que no artigo 3º, está falando no inciso 1º, dizendo o seguinte: são permitidos na zona comercial 50, uso industrial tipo B e uso institucional tipo A e tipo B. O uso industrial tipo B é, na verdade, que a gente pode definir aqui como fabricação de móveis, serralheria, marmoraria e similares. Tudo isso que já está estabelecido nesse eixo mais meio bege, aí, meio pastel, aí, vai estar, né, contemplado com essa nova legislação. Só que eu não consegui entender porque também não entrou o uso industrial tipo A, que é a confecção de roupas, preparação de doces e conservas, artesanato e similares. Não está contemplado aqui nessa faixa de zona comercial. E eu consegui identificar pelo menos assim alguma confecção nessa área, inclusive na entrada da Vila Verde. Eu passei ali e vi uma senhora com várias máquinas de costura, aquela coisa toda. Então, eu queria entender por que esse tipo A não entrou e se a gente, inclusive, pode fazer uma emenda para colocar. E aí eu gostaria que o secretário... Por gentileza, vereador, aproveitando que você está com a lei do solo na mão, aí você está com o quadro de índices urbanísticos? Não, eu só tenho essa... Tá, de uso de atividade, né? Bom, aí, esse quadro. Tá aqui. Por gentileza. Ah, tá. Como a gente está propondo, e se assim, a gente não, na verdade não está criando nenhuma zona nova, né? A gente está trazendo parâmetros de zonas já existentes, né? E nas demais áreas da cidade, a gente puxou esses parâmetros da lei do solo. Então, se a gente percebe aqui, ó, na zona comercial 50, a gente tem os usos permitidos: residencial tipo A, residencial tipo B, que é vedado, que é condomínio, hospedagem também, que é vedado, demais serviços tipo A é permitido, serviços tipo B, ok, serviço tipo C, comercial tipo A, comercial tipo B, comercial tipo C e industrial tipo A. Então, ou seja, já que a gente trouxe os parâmetros urbanísticos da ZC50 implementando para ali, para essa zona, o industrial tipo A já está contemplado. Como o industrial tipo B não está contemplado na ZC50 original que a gente tem ao longo do restante da cidade, a gente criou esse artigo justamente para se permitir, além desses usos, inclusive do industrial tipo A, o industrial tipo B que não estava previsto na zona comercial, exatamente. Correto. Muito obrigado, explicado. Não tinha me atentado para isso. Bem, eu gostaria de passar a palavra para a vereadora Joyce e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de elencar. Uma outra pergunta que eu gostaria de deixar que o secretário esclarecesse. Nós temos 2 matérias aqui, que é essa e tem uma também de uma área de especial interesse cultural do centro. E a Procuradoria tem encontrado alguma dificuldade por questões da participação popular. Então, eu gostaria, até falei com o secretário ainda agora, e ele falou que teve uma interação, né, e esse material, talvez tenha sido esse material,
Na verdade, o material que eu me referia foi da audiência, não sei se chama de audiência, foi uma reunião pública que teve em setembro de 2015 para a gente mostrar justamente a metodologia que foi utilizada para essa especiatriz aqui da Rasa. Né? Então, em relação à especiatriz cultural, realmente, de fato, não teve nenhuma apresentação pública nesse sentido. Houve uma discussão interna, né, no âmbito executivo, e foi encaminhado o projeto de lei para cá. E no caso desse projeto que nós estamos discutindo hoje, teve essa... Teve em setembro de 2015, teve uma que eu vim aqui explanar sobre a metodologia que a gente estava utilizando justamente para chegar e propor o que está sendo colocado aqui através do projeto de lei. Em relação à especialidade cultural, de fato, realmente não houve uma audiência pública. Entendi. Ok. Eu passo a palavra à vereadora Joyce. Boa noite, vereador Felipe Lopes, presidente da Comissão de Meio Ambiente, também de Obras e Serviços Públicos, se não me engano, vereador José Márcio, secretário Humberto e a assistência também. Presidente, eu gostaria de apenas também fazer uma pergunta, se a ENARC, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Búzios, se ela foi convidada para estar presente na audiência. Vereadora, a minha assessoria convidou várias entidades, secretários, e fizemos um convite público. Isso. Eu, particularmente, não sei se a assessoria mandou, mas foram várias entidades convidadas. O que realmente é lamentável para a gente, porque é um assunto muito, muito importante, muito interessante. A gente está vendo aqui os moradores da Rasa também. E aí a gente... Desculpa, Valmir, eu não estou entendendo. É o quê? Sim. Então, a gente, né, nós estamos aqui, graças a Deus, tem os senhores, né, senhores e senhoras presentes a essa audiência, mas porque é um assunto muito importante. E eu, na época, presidente, quando o projeto de lei veio para casa, eu fiz uma consulta encaminhando justamente o projeto de lei para a ENARC, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Búzios. Então, é uma pergunta, secretário, que é uma pontuação colocada na época, uma resposta que essa associação deu para mim, porque eu fiz em forma de consulta, porque a gente é um projeto que fala de plano diretor, que fala de lei de uso e de solo, e acaba que nós, vereadores, também não somos técnicos. Nós não somos técnicos para discutir esses parâmetros. E quando a gente conversa com o Humberto, eu, particularmente, também fico perdida quando tem que falar sobre esse assunto. Então, eu tive esse cuidado para justamente... lá na frente a gente não causar, a gente sabe de toda a seriedade, toda a responsabilidade, compromisso desse corpo técnico, que é o secretário Humberto, e de todos os seus assessores junto a ele nessa pasta, mas a gente tem que ter muita consciência e entendimento daquilo que nós estaremos votando. Então, as audiências públicas, elas são assim fundamentais, e o vereador Felipe está fazendo o seu papel aqui, eu acredito. Agora eu fiquei sabendo dessa metodologia que houve na época, porque eu entendo que esse projeto, quando fala, e o plano diretor fala, menciona no artigo 62, o caput do artigo, sobre alteração ou qualquer criação de área da participação popular. Mas essa participação popular é quando o projeto está sendo desenvolvido lá no executivo, né? E aí eu vi isso acontecer no projeto de mobilidade urbana, com as câmaras temáticas, e isso foi muito bacana, porque teve uma participação efetiva. Mas eu vou trazer aqui, então, o que a associação pontua, e aí o secretário vai poder falar em cima disso. Uma das questões que eles trazem, e aí só para deixar muito claro, e eu também quero aqui dizer que essa consulta que eu fiz foi em cima do projeto inicial, porque o projeto inicial foi retirado e depois um outro foi enviado. Essa consulta me foi dada em 15 de fevereiro de 2016. Então, acredito que depois disso o projeto que estava na casa foi retirado e um outro foi enviado. Então, se houver qualquer alteração, o secretário pode corrigir. Mas eles colocam, nessa consulta, eles colocam 9 pontos. Acho que vai ser desnecessário ler todos eles. Mas eles falam que o objetivo principal do projeto
além de tirar esse nó, né? O Humberto sempre fala, nós falamos sempre muito nisso, a questão de tirar o nó. E a Rasa tem esse nó. Precisa resolver o problema da Rasa com esse nó. Não é só na Rasa, né, o vereador Valmir? Não só na Rasa, mas em outros lugares que a gente conversa, como José Gonçalves, como Jeribá. Só para dar um exemplo, eu tenho um lote, um terreno que eu comprei em 99, e o plano diretor é de 2006 e a lei de uso do solo de 2007. O meu terreno tem 400 metros quadrados, e a fração mínima que veio posterior com a lei de uso do solo é de 800 metros quadrados. Qualquer coisa que eu queira fazer na prefeitura, não é isso, Humberto? Eu fico impossibilitada por conta da lei de 2007, que ela diz que o lote mínimo, fração mínima é de 800, quando na verdade o meu é de 400, porque eu comprei em 99. Então eu tenho um nó na minha propriedade, assim como acontece com muitos outros moradores da nossa cidade, com as suas propriedades e os seus estabelecimentos comerciais estabelecidos anterior às duas leis, qual seja plano diretor e lei de uso do solo. Então, aqui eles falam, dentre os objetivos do presente projeto de lei complementar em exame constam criação da área especial de interesse urbanístico, que é no centro da Rasa, criação da área de especial interesse ambiental, que é o Parque das Águas, alteração dos limites da área de especial interesse ambiental, Arpoador, Parque da Gorda, alteração dos limites da área de especial interesse social, Cruzeiro da Rasa, revogação da área de especial interesse, Praia Rasa, Vila Verde. Então, aqui eles mencionam que as áreas de especial interesse são definidas no plano diretor de armação dos Búzios, sendo assim, a criação, alteração dos limites ou a revogação de áreas de especial interesse, conforme proposto nesse projeto de lei complementar, é definição nova e alteração no plano diretor municipal. Desta forma, é fundamental que esteja explícito no título desse projeto de lei complementar que se trata de alteração no plano diretor municipal, citando cada um dos artigos. Bom, esse é algo que eles pontuam. E já que se está criando, já que se está alterando, já que se está revogando, que se tivesse explícito que é uma alteração no plano diretor. Esse é um ponto. Sendo a alteração no plano diretor, está garantida a participação popular no processo, através das audiências públicas, conforme eu falei, artigo 62, mas é artigo 33, parágrafo 2º do mesmo abaixo. E aí eles descrevem, no artigo 33. Não vou ler todo, mas tem um outro ponto aqui. O presente projeto de lei complementar em exame propõe a criação de uma área de especial interesse urbanístico, a criação de uma área de especial interesse ambiental, a alteração dos limites, e aí 3 áreas que não se confundem com áreas de especial interesse social, A e S, mencionadas acima. Além disso, quando trata de áreas de especial interesse, o presente projeto de lei complementar em exame propõe alterações dos limites de uma área de especial interesse social e a revogação de outra área de especial interesse social. Altera autorizações que não estão contidas no artigo 62 do plano diretor supracitado. Fica, portanto, evidenciada a necessidade do cumprimento do artigo 33, que é a audiência, para a discussão dos temas propostos no presente projeto de lei complementar. É importante ainda mencionar que o presente projeto em exame ainda propõe várias alterações de parâmetros urbanísticos constantes da lei do uso do solo e suas alterações, incluindo o zoneamento, o uso do solo, a redução do afastamento frontal mínimo, a permissão da edificação de 2 unidades residenciais em um mesmo lote, sem a definição de área máxima de 50 metros quadrados para uma delas, o que deveria estar também explícito no título desse projeto. Esse das 2 unidades é o que está estabelecido aqui no parágrafo único do artigo 4º. Então, eles querem dizer que fala-se da permissão de 2 unidades, sem, contanto, mencionar qual vai ser o tamanho máximo dessas unidades. E aí eu gostaria que
Vossa Senhoria falasse sobre esses comentários foi uma consulta que eu fiz. Bom, vamos por partes. Não se trata de alteração de plano diretor. Se trata, na verdade, de desdobramento do plano diretor, utilizando os instrumentos que nele o contém. Quando o plano diretor foi aprovado em 2006, foi aprovado junto um dos anexos, que seria a delimitação das áreas de especial interesse, ambiental, urbanístico, social, etc. E que no corpo da lei do plano diretor, permite-se, ao regulamentar as áreas de especial interesse, que ela pode ser alterada, reduzida, ampliada, modificada, né? Claro, porque a cidade é um organismo vivo. Desde 2006 até hoje, acompanhamos como é que a cidade cresceu. Vamos até ao bairro da Rasa. Como o bairro da Rasa cresceu e de que maneira ele cresceu, né? Então, seria temerário um instrumento como o plano diretor prever instrumentos, ferramentas que engessassem o poder público, definindo só aquelas áreas pré-delimitadas na sua criação. Então, na verdade, o que o plano diretor faz é instituir um instrumento que considero moderno na política urbana do Brasil. Tanto que, quando o plano diretor foi aprovado, o Ministério das Cidades colocou o plano diretor de Búzios entre os 4 melhores do país, de tal modo que aventou com esses instrumentos de caráter moderno que ainda nenhum município do país tinha essa cultura de utilizar. Entendo a dificuldade de alcançar esse instrumento, de entender porque isso requer uma cultura de gestão urbana e ambiental mais profunda, né? A Associação de Engenheiros e Arquitetos, quando menciona, ela desconhece um pouco do que os critérios e a metodologia de gestão urbana. Então, o que a gente está criando é um instrumento baseado num estudo feito no âmbito da Secretaria, no corpo técnico da Secretaria, que propõe ajustes e não mudança de zoneamento ao implementar esse instrumento. Instrumento esse que permite, sim, entre outras diretrizes previstas no plano diretor, ajustes em parâmetros urbanísticos e constantes no plano diretor e na lei do solo. Então, esse é um instrumento de gestão, não é um instrumento de mudança de parâmetro urbano, de lei, né? A gente está indo de encontro a uma realidade. No que tange a questão das duas unidades, a gente não estabeleceu a área máxima ou mínima para a segunda unidade, porque não adiantava. Aqui na Ferradura ou em Jeribá existe uma casa principal e uma possibilidade de uma edícula até 50 metros quadrados, que é uma realidade não em sua totalidade, porém que não se aplica no bairro da Rasa. O limite dado é o limite do parâmetro urbanístico de ocupação que a gente está estabelecendo. Ora, se o lote é de 400 metros quadrados, de 40% de ocupação, um lote desse poderia ter até 160 metros quadrados de ocupação. O que vai estabelecer esse limite do tamanho das casas é justamente o somatório das duas. O somatório das duas vai poder ser no máximo de 160 metros quadrados. Podem ser duas de 80, né? Uma de 120 com uma de 60, enfim. Então, é isso que estabelece, porque é uma área de ocupação mais popular, né? É essa a diferença. Então, acho que esse instrumento, para mim, ele é fantástico. E assim, acho que a gente está propondo o início de uma cultura de gestão administrativa utilizando esse instrumento, que é muito bom. E na questão da agência pública, sem dúvida que tem que ter. É o que a Câmara agora está fazendo, acho que é louvável essa iniciativa. Acho que tem que ter, sim. No caso dessa matéria, a Secretaria não promoveu audiência pública, ainda que eu tenha feito pelo menos uma apresentação pública aqui em setembro de 2015, porque a gente não tinha os conselhos. A gente está com o Conselho de Planejamento já instituído, implementado, aprovamos o regimento interno, e a gente teremos outras matérias a serem levadas para o Conselho, que são também instrumentos e ferramentas, de certa forma, de participação popular e de assessoramento do prefeito e a Câmara de Vereadores. Então, as matérias futuras, passando pelo Conselho, não vejo problema nenhum de se promover essas audiências. Me coloco à disposição também para tirar as demais dúvidas, se a vereadora puder nos encaminhar cópia
dessa análise feita pela associação, eu agradeço. O estabelecimento de áreas de especial interesse é um instrumento novo e eu também tive a mesma sensação desses questionamentos. Quando eu peguei a matéria, a sensação que eu tinha, e até é um negócio meio complicado de entender. Quando a gente vê aquilo ali tudo verde, por exemplo, que é na verdade a criação, não a criação do parque, mas a outra área de especial interesse, você acredita que está tendo uma mudança nos parâmetros, né? O que eu entendi e até consultei a procuradoria é que na verdade não muda os parâmetros, né? Nesse caso da especial interesse ambiental da Praia da Gorda, não. Ele está ali como diretriz, que conforme está previsto no plano diretor. No caso das espécies urbanístico, sim, estamos propondo esse ajuste de parâmetros de uso e ocupação. Né? Nesse caso, baseado, sim. Utilizando esse instrumento baseado em levantamentos que a gente fez, conforme eu explicitei aqui. Entendi. Inclusive, no plano diretor já tinha a previsão do Parque da Gorda, né? Na verdade, não está sendo criado agora, né? Não está sendo criado. Não, está sendo criado o Parque das Águas. O Parque da Gorda, na outra matéria, tinha. Nessa matéria, não tem. Dá uma pausa aí para... Voltamos aqui. Com a palavra, o senhor Thomas Weber. Boa noite, Thomas Weber, presidente licenciado do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereador presidente Felipe Lopes. Boa noite, secretário Humberto. Minha pergunta para o secretário seria se essa alteração já prevê também a questão de afastamentos da via principal e a questão de mobilidade daquela área, que é um problema que vem se agravando, não só ali, mas em todo o município. E já que está se fazendo alguma alteração, acho que seria interessante se ver esse ponto. E a pergunta, ou até sugestão para o presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente, seria de se fazer uma consulta pública, ou uma audiência, ou uma reunião na área da Rasa,
para se fazer, em vez de fazer isso na Câmara de Vereadores, se fizesse lá, porque acredito que a participação seria maior e seria de grande importância para aquele pessoal, né? Muito obrigado. Em relação à questão dos afastamentos, esse é um parâmetro urbanístico, de fato, que ao trazer a zona comercial 50, né, para essa região, naturalmente ela vai trazer também esse parâmetro urbanístico. Mas é importante que se fique claro, em relação a isso, a essa demanda e esse objetivo, um instrumento não é o afastamento. É um outro instrumento chamado projeto de alinhamento, que, sem dúvida, e já estamos estudando e trabalhando nisso, que tem que se implementar nessa área, que o projeto de alinhamento é um instrumento que se define o limite entre o que é público e o que é privado, né? Para que se antecipe a uma ocupação, né? Que é a linha onde o poder público define, esse é o limite. A partir dele, daqui para cá não se pode ocupar, porque se prevê ali ampliação de calçadas e ciclovias. Eu não digo nem de ampliação de caixa de rua, porque acho que já é quase unanimidade que não se propõe a duplicidade das pistas. Mas é um instrumento que, sem dúvida, que é necessário. Já estamos elaborando um projeto de alimento para essa área específica, que inclusive vai de encontro até que o que o Valmir levantou, que é aquela rotatória ali da Igreja Católica, né? Outras áreas a gente está estudando também, até adiantando, se o vereador me permite, que o loteamento do Condomínio do Atlântico, que vai ser o nosso primeiro projeto de alimento a ser definido na cidade, justamente para acabar com essa celeuma que culminou na decisão do Tribunal de Justiça, né, sobre as áreas ditas áreas remanescentes na ferradura. Então, um projeto de alimento que a gente está elaborando, que vai pegar pela Vida do Contorno, a Vida Parque e as ruas de acesso aos servidões das praias, com a possibilidade de aplicação de um instrumento chamado investidura, previsto também na Lei de Parcelamento, que é um instrumento que, ao definir esse limite do que é público e que é privado, né, se definir as regras de anexações dessas áreas aos lotes particulares. O que o Condomínio do Atlântico, a sociedade civil Condomínio do Atlântico fez anteriormente, que culminou na decisão do Tribunal de Justiça, que, na verdade, o Poder Público Executivo vai dar subsídios para o juiz decidir sobre essas áreas, né, na verdade, vai estar se gerando recursos, ao invés de ser vendidos pela sociedade civil Condomínio do Atlântico, na verdade pelo poder público. Aí vai ser discutido um fundo específico, aí é uma outra discussão. Mas, sem dúvida, esse é um instrumento que é super necessário, que a gente está fazendo aqui na Rasa, no bairro da Ferradura, e também, que também é fundamental, na Bento Ribeiro Dantas. Em relação à sugestão do Thomas Weber, de uma possível audiência no bairro da Rasa, estaremos conversando com a comissão, né, e possivelmente acredito que será feita, mas preciso conversar com a comissão primeiro e agradeço a sugestão. Gente, nós estamos chegando ao final e gostaria de saber... Uma pergunta de curiosidade. O bairro da Rasa, acho que tem moradores aqui, tem um comércio tão intenso, e já existe associação comercial lá? Não? Sabe dizer? Honestamente, é uma dúvida, não sei. Acho que cabe, né? Caberia uma associação comercial na Rasa. Verdade. Caberia ou uma associação comercial na Rasa, ou a Rasa ser inserida na associação comercial de Búzios, né? Não só a Rasa, a Sembraças, né? Todo o comércio. Aí, secretário, vou fazer dar uma cantada aqui. Nós precisamos também de um tratamento para Sembraças. Inclusive daqueles comércios que ali estão, né? A senhoria pode falar alguma coisa aí. Não, sem dúvida que sim. Meu Sembraça é um bairro fantástico. Eu costumo dizer que Sembraça é Santa Teresa horizontal, né? Ali tem vários artistas, como pessoal de comércio e serviço. É um bairro dinâmico que também pode ter a sua moeda própria. Mas, vereador, a minha esperança, como cidadão até, vou falar como cidadão, é que a cidade, ao entender esse instrumento,
possa ser utilizado um modelo de gestão para os demais. Instrumentos esses já previstos no plano diretor. Então, a demanda é muito grande. A gente tem Sem Braços para resolver, sem dúvida. A gente tem Vila Caranga, que é uma área que é fundamental que seja resolvida, sanada, para regularizar urbanisticamente, estruturalmente aquela área. Rua da Brava também é outra. O centro da cidade de Búzios. O comércio e serviços ali, para mim é inaceitável uma pousada ou um restaurante ainda jogar esgoto na rede de drenagem no centro da cidade, onde já tem 100% de rede coletora. Tem condomínios familiares na cidade, no centro da cidade. Eu até brinco com o Messias mora no condomínio familiar, hoje irregular, mas que é fundamental que seja dado um tratamento naquele quadrilátero do centro, né, e que ao longo do tempo seja dado o tratamento àquelas ruas paralelas e transversais, para com o tempo começar a expulsar o carro do centro, criando condições de estacionamento, aí que entra a questão de mobilidade urbana, etc. e tal. Então, a demanda é muito grande para Capão, para Tucuns, para Sem Braças. Sem Braças tem uma... A ideia Sem Braças... Essa zona comercial aí que está criada aí, talvez, na Sem Braças... Braças... Acho que a Sem Braças inteira é uma zona comercial. Inteira cabe, né? Sem Braças é uma coisa bem peculiar, bem específica. Zé Gonçalves também. Sim, Zé Gonçalves também é nosso objeto de Deveríamos estender isso logo a todos os bairros. Mas, enfim, eu acho que em 10 anos de plano diretor, pela primeira vez, a gente está ensaiando, quando eu digo a gente, é a cidade, o executivo, o legislativo, a sociedade civil. Então, esse projeto de lei vem muito a calhar, e parabenizo a iniciativa dessa audiência, justamente para a gente começar a perceber quais são as possibilidades que esse instrumento nos traz. Acho que esse o grande ganho. Essa abordagem ela vai poder servir para as futuras gestões, para as demais áreas, enfim. A gente só está começando, engateando, né? No questão que tange a gestão urbana e ambiental. Eu agradeço a presença do secretário, agradeço a presença dos vereadores, agradeço a presença especial de todos os senhores que estão até agora, né? E nós encerramos esta audiência e agradecemos a todos. Uma boa noite.